Jesus estava no casamento, Jesus ele está na minha vida e na sua vida. Isso quer dizer que nós vamos passar, isso quer dizer que nós não vamos passar por um momento de falta? Não. E isso tem que estar bem claro em nossos corações. Nós cantamos aqui essa noite a música Que Ele Cresça e Que Eu Diminua. E essa música ela narra a vida de João Batista. E João Batista, ele era filho de sacerdote. João Batista ele podia escolher estar nos altos lugares, ele podia escolher estar em palácios, em banquetes. João Batista escolheu o deserto. Por que João Batista escolheu o deserto? Porque ele acreditou na palavra, ele vivia a palavra e ele servia a Jesus pelo que ele é. E ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A satisfação de João Batista, inclusive ele fala com seus discípulos depois que o gozo dele foi completo quando ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que nós possamos ter isso em mente, que Jesus tem que ser convidado para nossas vidas todos os dias, não apenas pelo milagre que ele é capaz de fazer. Sim, ele é capaz de curar a sua doença, ele é capaz de satisfazer a sua necessidade, de suprir a sua falta, mas que ele seja convidado antes desse momento chegar. Nós precisamos dele em nossas vidas todos os dias. Amém? Versículo 3 diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui eu destaco um ponto importante. O qual nós temos batido nessa tecla aqui, nessa igreja, nessa comunidade de fé, que a oração, a intercessão, ela é eficaz. Isso aqui demonstra um chamado à intercessão. A mãe de Jesus, ela chega até Jesus e fala: o vinho acabou. Meus irmãos, isso aqui nos mostra que a intercessão até Jesus, você chegar até Jesus e interceder por uma causa, por uma falta, por um milagre, é capaz de mover a mão de Deus e Ele realizar um milagre em suas vidas. Sabe por que eu falo isso? Porque nós estamos caminhando em sala de oração aqui nessa igreja. Às quartas-feiras nós estamos aqui, nós estamos entrando em propósito, nós estamos orando, intercedendo. E a oração do justo ela é eficaz. Nós temos que acreditar nisso, que a intercessão ela é necessária. Através da intercessão nós já vivenciamos vários milagres que Jesus operou aqui nessa comunidade de fé. Eu posso citar vários aqui. Acredito que é do conhecimento de vários de vocês. Então, além de convidar Jesus, além de Ele estar conosco, nós precisamos interceder. Ele quer saber das nossas faltas. Sabe, certa vez Jesus chegou num templo. Jesus estava ali ensinando e as pessoas procuravam testar Jesus. E havia naquele lugar um homem com a mão ressequida. E a Bíblia nos fala que Jesus, em certo momento, ele fala com aquele homem: me mostra sua mão. E aquele homem ele poderia muito bem ter mostrado a mão boa para Jesus. Está aqui, Jesus, a minha mão boa, olha como eu sou bom. Olha aqui minha mão boa, como eu sou perfeito. Mas aquele homem ele mostra a mão ressequida para Jesus. E através disso Jesus vai e restaura a mão daquele homem. A Bíblia fala que ele opera outro milagre. Meus irmãos, não esconda de Jesus a sua necessidade. Não esconda a sua condição. Nós vamos chegar nisso mais à frente, mas não esconda de Jesus. Nós precisamos entender que nós somos necessitados da presença. Que sem Ele, nós somos enfermos. E Ele diz que Ele não veio para os justos, mas Ele veio para os enfermos. Ele veio para aqueles que estão precisando de arrependimento. Nós precisamos reconhecer essa condição todos os dias. E eu te garanto que nós viveremos milagres, nós viveremos maravilhas na presença de Jesus. Porque Ele é fiel, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, não esconda de Jesus as suas necessidades, Ele quer te ouvir. O prazer dele, a alegria de Jesus é sarar os seus filhos, é curar os seus filhos. Ora, a Bíblia nos diz: qual de vocês, sendo um homem que é mau, que nós somos maus, quando o seu filho te pede pão, você dá pedra para o seu filho? Nenhum de nós aqui faz isso, e nós somos maus. Quanto mais Deus... Quanto mais o Senhor, que é nosso Pai, o desejo dele é curar, é liberar milagre, o desejo dele é sarar. Mas acima de tudo, meus irmãos, o desejo dele é ser convidado. Jesus foi convidado para aquele casamento. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, Lázaro havia morrido. Jesus não passou ali por acaso, era comum de Jesus hospedar naquela casa. Jesus ele era frequentemente convidado a estar naquele lar. A presença de Jesus era desejada naquele lar. E a presença dele transforma tudo e opera milagres. Amém? E algo que me chamou a atenção nesse texto, e sempre me chama a atenção, todas as vezes que eu estou analisando os feitos de Jesus na Bíblia,
Eu gosto de me fazer uma pergunta que eu aprendi algum tempo atrás com um certo pregador. E a pergunta é essa: por que Jesus podia fazer aquilo? A gente sabe que Jesus ele detém todo o poder, ele é o Filho de Deus. Mas a gente tem que entender que existem referências bíblicas, existem coisas que são simbólicas e que Jesus ele era intencional em tudo que ele fazia. Por que Jesus podia transformar água em vinho? Porque não muito distante daquele tempo, verteria dele água e sangue. E esse vinho aqui simboliza o sangue de Jesus. Outrora Jesus disse que aquele que não comer sua carne e não beber o seu vinho não tem parte com ele. Esse vinho aqui nesse casamento já começa a simbolizar o sangue que ele verteria naquela cruz, para lavar e limpar os meus e os seus pecados, para nos entregar a salvação. Então guarde isso no seu coração, aquilo que nós falamos aqui no começo dessa mensagem. Toda cura, todo milagre que Jesus opera, é Ele restaurando em você a imagem que Ele tem a seu respeito. Guarde isso no seu coração e a gente vai entender isso mais para frente. Sem obediência, meus irmãos, não há milagre. Vamos lá no texto, mais uma vez, no versículo 4. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Desculpa, versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Mas antes disso, no versículo 4, no versículo 5, olha só o que Maria responde. O que Maria fala, assim quando Jesus lhe fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Eu confesso para vocês que eu estava meditando nesse texto. E quando Jesus fala para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Talvez alguns não entendam, mas essa tradução mulher, da palavra original, ela não é uma falta de respeito, pelo contrário, seria algo como se fosse: senhora, o que tenho eu contigo? Não é uma falta de respeito de Jesus com Maria, porque ele fala: ainda não é chegada a minha hora. A gente vai ver que em todos os evangelhos, quando Jesus se refere à minha hora, ele se refere à crucificação. Essa era a hora que ele falava. E aqui Jesus está deixando claro que o chamado pelo qual ele foi chamado era para a redenção da humanidade. Ainda não é chegada a minha hora. Contudo, mesmo diante dessa resposta, olha só o que Maria fala: fazei tudo o que vos disser. E eu fiquei pensando: poxa, Jesus acabou de falar para Maria que ainda não é chegada a hora dele, e Maria vai lá nos serventes e fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. E eu confesso para vocês que eu já fiquei pensando: poxa, será que Maria ela ignorou o que Jesus falou? Jesus acabou de falar: mulher, não é chegada a minha hora. Mas isso aqui, meus irmãos, isso aqui demonstra uma confiança total em Jesus. Confiança essa a ponto de saber que Ele fará, que Ele é capaz de fazer. A confiança dela era tanta no Cristo, ela conhecia Ele de forma íntima, conhecia Ele de forma pessoal e íntima, que ela sabia que Jesus se moveria em compaixão e faria aquele milagre. E por isso ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E aqui passa a obediência. Jesus pergunta para aqueles homens: o que tens aí? Eles falam: nós temos 6 talhas de pedra, e as talhas estavam vazias. O texto fala que aquelas talhas estavam vazias. E Maria diz: fazer tudo o que ele vos disser. E é um ponto importante a gente ressaltar isso aqui, porque as talhas, o próprio texto vai nos dizer que as talhas eram usadas para a purificação do povo naquela época. E qual que era a purificação pela qual essas talhas eram usadas? Naquele tempo as pessoas iam visitar as casas uns dos outros, e devido ao caminhar no deserto, devido à poeira daquela região, quando chegavam nos lugares, elas enfiavam ali um objeto naquelas talhas, puxavam a água e lavavam suas mãos, lavavam seus pés, lavavam seus braços. Era um instrumento usado para purificação externa, purificação do corpo, das mãos, dos pés, para tirar a poeira do corpo. E aqui há algo poderoso nesse texto que Jesus vai nos mostrar mais para frente. Aquelas talhas que serviam para purificação, elas eram capazes de purificar somente o externo, somente o lado de fora. Mas Jesus, ao transformar aquela água em vinho, aquelas pessoas, ao tomarem aquele vinho, aquelas pessoas estavam sendo purificadas do lado de dentro. Isso aqui representa, meus irmãos, o sangue de Cristo que é derramado sobre nós, o sangue de Cristo ao qual nós tomamos na Santa Ceia para lembrar dele até que ele venha.
É uma simbologia que aquela água, aquela talha era capaz de purificar somente o externo, mas o sangue dele é capaz de purificar-nos do lado de dentro. O sangue de Jesus é capaz de lavar o nosso coração. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque por mais que eles tinham aquelas talhas, por mais que tinha aquela água, só podia lavar o lado de fora. Ele é aquele que nos lava por dentro. Ele é aquele que verteu o seu sangue. E por que eu disse? Por que Jesus podia fazer isso aqui, transformar água em vinho? Porque naquela cruz ele verteu água e sangue. Por mim e por você. Naquela cruz ele fez o maior milagre que poderia existir, que é o milagre da salvação. Salvação essa que é mediante a graça. Mediante a graça do Filho de Deus. Então, como eu disse, o milagre ele passa pela obediência. Nós precisamos ser obedientes a Deus e ter fé que Ele fará. Ter fé que Ele é capaz de fazer. Próximo ponto, nós precisamos, colocar os nossos olhos e meditar sobre Ele. É que nós precisamos reconhecer a nossa condição. Como eu disse um pouco antes, nós precisamos reconhecer que nós somos enfermos. Que nós precisamos dele todos os dias para nos sarar e nos curar. Abra sua Bíblia. Vá um pouquinho para frente aí, no capítulo 8. João capítulo 8, versículo 33. João capítulo 8, verso 33. Meus irmãos, olha só. A palavra de Deus diz o seguinte. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Vamos fazer melhor, vamos ler no versículo 31. Volta um pouquinho, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Meus irmãos, eu fico admirado com... É só até aqui. Eu fico admirado com a paciência que Jesus tinha, de verdade. A gente vê durante os evangelhos que Jesus ele tinha uma paciência surreal para lidar com as pessoas. Porque esse texto aqui mostra que Jesus ele estava ensinando naquela região e alguns fariseus, alguns mestres ali vieram questionar a Jesus e debater com Jesus. E Jesus fala com eles que conhecereis a verdade vos libertará. E aquele povo simplesmente solta assim para Jesus, mas nós nunca fomos escravos. Nós somos descendência de Abraão, como é que o Senhor pode falar que nós vamos ser livres? Eles não reconheciam ainda a sua condição de pecadores. Eles ainda não reconheciam que sim, eles eram escravos. Sim, eles estavam algemados. Tanto que no verso 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aquele povo ainda não tinha reconhecido a sua condição de pecador. E essa condição de pecador é que eu e você, é que nós precisamos reconhecer dia após dia, para que nós possamos entender que nós somos pecadores e somos enfermos, porque só quem é enfermo precisa de milagre. Quem é são não precisa de milagre. Quem está perfeito não precisa de milagre. Quem está com a vida tudo ok, tudo certo, não precisa de milagre. Nós precisamos. Nós precisamos todos os dias de um milagre de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer essa situação. Então, entenda isso, você necessita dele. E reconhecendo essa situação, nós podemos fazer aquilo que eles fizeram no casamento. Jesus, vem, eu te convido, vem Jesus. Mora na minha vida, mora comigo, Jesus. Não porque o Senhor pode transformar água em vinho, não. Não porque o Senhor pode curar a minha enfermidade, não porque o Senhor pode sarar o câncer, não porque o Senhor pode operar milagres na minha vida financeira, não. Porque eu quero a sua presença. Isso aqui é muito simbólico, porque naquele casamento eles convidaram Jesus. Ontem nós estivemos num casamento e o pastor levou essa palavra lá sobre bodas, né, as bodas de Caná. E o casamento representa a família, o ministério, o primeiro ministério. E aqui é tão importante que naquele momento eles convidaram Jesus para estar presente ali naquele lugar. No início daquela vida, daquele casamento, eles já entenderam que nós precisamos dele. É ele.
Como João Batista diz, é Ele. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu estou clamando e dizendo. É Ele. Então reconheça essa condição, chame Jesus para a sua vida. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Porém, Ele pode fazer, amém? Ele é poderoso. Quando Ele quer, meus irmãos, Ele faz. Não há nada que o impeça. Não há nada que o impeça. Olha só, Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele manda trazer as talhas que estavam vazias e enchê-las de água. E talvez muitos poderiam duvidar, porque afinal de contas, como que Ele vai encher isso aqui de água e vai transformar em vinho? Até então Ele não havia realizado milagres. E todas as vezes que eu li esse texto, eu consigo trazer à memória a cena onde Jesus chama Lázaro para fora. Inclusive, recentemente, lá no nosso grupo do discipulado, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre Jesus ressuscitando Lázaro. Naquela situação, Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus ele volta para a região de Betânia, ele vai até a casa de Marta e Maria. E Jesus pede para que levem ele até o túmulo. E, meus irmãos, olha só, isso aqui é forte. Quando Jesus ele chega na porta do túmulo, Jesus chora. E Jesus diz o seguinte, tirai a pedra. Removam a pedra. E olha só o que a própria irmã de Lázaro, olha que Marta diz para Jesus, Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias que está morto, Senhor, já cheira mal. Meus irmãos, nós precisamos ter fé. E a resposta que Jesus dá para aquela mulher é fantástica, é algo que nós precisamos nos apegar. Nós falamos sobre isso lá no nosso grupo de discipulado, nós precisamos nos agarrar. A resposta que Jesus dá para aquela mulher, que é a seguinte, mulher, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Meus irmãos, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer que Ele é capaz de ressuscitar aquilo que estava morto, mesmo que esteja cheirando mal, mesmo que esteja há 4 dias dentro do sepulcro, Ele é capaz de ressuscitar e trazer a vida. Nós cremos nesse Jesus que tem todo o poder. Meus irmãos, nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Se creres, verás a glória de Deus. E essa palavra é fantástica, ela salta aos nossos olhos. Hoje eu estava fazendo uma devocional lá na minha casa. E eu me deparei com uma palavra tão fantástica. Jesus diz o seguinte, todo aquele que ouvir a voz de Deus, quando os mortos ouvem a voz de Deus, eles voltam à vida. Meus irmãos, aquilo que estava morto na sua vida, aquilo que estava há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos, aquilo que estava enterrado, Jesus é capaz de chamar, vem para fora. Ele é capaz de fazer isso. Sabe, meus irmãos? Jesus disse para aquela mulher, é interessante que nós cantamos muitas vezes aquele louvor, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Aí chega no refrão, a gente canta, né? Remove a minha pedra. Meus irmãos, Jesus ele não removeu a pedra. Jesus ele poderia ter estralado os dedos e a pedra ter saído sozinha, rolando, poderia. Jesus ele poderia ir lá com o próprio braço empurrar a pedra, poderia. Ele não removeu aquela pedra. O que Jesus disse? Removam a pedra. E mais uma vez eu entendo que o chamado à intercessão é necessário. Haviam pessoas ali que estavam dispostas a remover a pedra para ver o milagre. E quantos de nós estamos dispostos a remover a pedra, a interceder, a clamar, a tirar a pedra da porta do sepulcro para ver o milagre? Sabe, recentemente a gente conversou, nós estávamos conversando aqui no presbitério da igreja, e o nosso pastor falou algo que mexeu comigo. Nós já estávamos conversando há alguns dias, e ele falou o seguinte, cara, eu não aguento mais só ouvir falar. Não dá mais, nós precisamos ver. Nós precisamos buscar Jesus, Ele é capaz de fazer. E a pergunta essa noite aqui para vocês é, quantos estão dispostos a remover a pedra? Quantos estão dispostos a ir lá interceder? Jesus diz, removam a pedra. Senhor, eu estou aqui. E eu estou aqui, eu vou lá remover aquela pedra, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou gastar a minha vida. Porque eu creio que o Senhor pode trazer de volta a vida aquele que estava morto. E Ele pode, meus irmãos. Acredite nisso, Ele pode. A fé fingida, ela não agrada a Deus. A fé fingida, ela não agrada nem um pouco ao nosso Deus.
Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ah, Jesus, nos ensina a ter fé em Ti, Pai. Nos ensina, Jesus, a acreditar e crer no Senhor com todo o nosso coração, Pai. Que nós possamos gastar a nossa vida e crer que o Senhor, meu Pai, é galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Que essa noite o Senhor venha colocar em nosso coração fé para ver os milagres, Pai. Que nós possamos ter fé o suficiente para parar de apenas ouvir e começar a ver os milagres, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, Jesus, que essa palavra sirva em nosso coração como lenha, como fogueira, Pai, que nosso coração venha queimar, meu Deus. Que nós possamos estar dispostos a remover a pedra, Senhor, para ver o milagre do Senhor em nossas vidas, daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Aleluia. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo diz isso a Timóteo: exerça a fé não fingida, a qual aprendeu seus pais e sua avó Lloyd. A fé não fingida. Meus irmãos, quantas são as vezes, vamos ser sinceros, quantas são as vezes chega uma situação, uma demanda, vamos ser sinceros, como eu disse, nós precisamos reconhecer a nossa condição de enfermos, de pecadores, nós somos falhos. Quantas são as vezes que chegou uma demanda, que chegou até você um comentário de qual pessoa estava enferma, e você falou com a boca: ah, Jesus pode curar, mas seu coração não estava naquilo ali. Ah, Jesus pode fazer, e seu coração não estava de verdade crendo naquilo. Meus irmãos, nós precisamos crer, uma fé não fingida. Ele é capaz de fazer. Paulo disse que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o mesmo Espírito que opera em nós hoje. É o mesmo Espírito, Ele não mudou. Se Ele não mudou, por que nós não vemos, meus irmãos? Precisamos ter fé. Precisamos ter fé para caminhar sobre as águas. Tirar os nossos olhos da tempestade e olhar para Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém. Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte: permaneci no monte como da primeira vez. Ou seja, como da primeira... Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Permaneci no monte como da primeira vez. 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Permaneci no monte, é só até aqui. Permaneci no monte como da primeira vez. Moisés já havia estado no monte 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E outra vez, Moisés está falando, permaneci no monte outra vez. Outra vez Moisés estava ali intercedendo pelo povo. E no final ele fala: não quis o Senhor destruir-te. Olha só, meus irmãos, Deus ouviu aquela oração. Deus estava querendo destruir aquele povo, era um povo que murmurava. Aqui em Deuteronômio é a história de um povo que saiu do Egito, que viu o maná descer do céu, que viu a nuvem sobre eles, que viu a coluna de fogo, que os sapatos cresciam nos seus pés, que a roupa crescia nos seus corpos. E era o povo que abria a boca para murmurar contra Deus. Vamos lá, quantos de vocês aqui têm visto os milagres de Deus em suas vidas? A gente estava conversando sobre isso na nossa casa hoje. O quanto que nós vemos o cuidado e o agir de Deus, e assim, nos mínimos detalhes, coisas que talvez você nem lembra hoje, mas que lá atrás você clamou a Deus e hoje você vive.
E quantas são as vezes que, infelizmente, nós caímos nesse pecado maldito de murmurar e de reclamar de algo que ainda não está como a gente queria. Aquele povo estava assim, murmurando contra Deus. E ele queria destruir aquele povo. Mas a Bíblia fala que o amigo de Deus, Moisés, subiu no monte. O amigo de Deus. Quem que convida Jesus para o casamento? Você convida quem para o seu casamento? Você convida um estranho? Você convida um amigo? E o amigo de Deus estava no monte, 40 dias e 40 noites, intercedendo pelo milagre. E, meus irmãos, era um milagre. Aquele povo murmurava, aquele povo era de dura serviço. Mas Deus ouve aquela oração e não destrói aquele povo. Mais uma vez, um chamado à intercessão. Um chamado a crer que Ele é capaz. Não duvidar e se jogar e se lançar nisso. Eu vou ver o milagre. Eu vou viver o milagre porque eu creio. Eu creio no poder de Deus. Vamos lá, volta um pouquinho aí, Deuteronômio capítulo 8. Versículo 11 a 14. E aqui está um outro ponto, que infelizmente também é uma verdade. Infelizmente é uma verdade nos dias de hoje. Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, ou seus juízos, ou seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, nós buscamos o milagre, nós oramos e clamamos pelo milagre. Mas a palavra de Deus diz, não se esqueça do Senhor. Quando já tiveres te fartado, quando já tiveres multiplicado o teu ouro e tua prata, quando já tiveres sido curado da doença, do tumor, quando já tiveres sido multiplicado o vinho, não se esqueça do Senhor, não eleve o teu coração. Não eleve o teu coração. Sabe quantas são as vezes que nós buscamos o Senhor, pessoas buscam o Senhor, e quando recebem aquilo pelo qual tanto buscaram, simplesmente se esquecem de Deus. Que usam Deus apenas como um milagreiro, apenas como um curador, e se esquecem daquele que operou o milagre, e não fazem questão da sua presença. Sabe, meus irmãos, você conhece a história. Uma vez Jesus, ele se encontrou com 10 leprosos. E presta atenção nisso, Jesus se encontrou com 10 leprosos. E Jesus, ele manda aqueles leprosos irem se encontrar com o oficial religioso daquela região. Ele fala com aqueles leprosos, vão se apresentar ao sacerdote. E repara que nesse momento Jesus ainda não tinha curado os leprosos, ele simplesmente disse, vão se apresentar ao sacerdote. Imagina na cabeça daqueles leprosos, poxa, a gente está aqui cheio de lepra, com um pedaço do corpo caindo, ele mandou nós ir lá. Mas a Bíblia fala que eles foram, eles obedeceram, nós vimos aqui, obedecer. Eles obedeceram e foram. E a Bíblia fala que enquanto eles caminhavam, eles observavam que os seus corpos eram curados, eram sarados, que a lepra saía do corpo deles. Enquanto eles iam, mediante a obediência de Jesus, eles caminhavam até o sacerdote, os seus corpos eram sarados. Os 10 foram curados. E olha só, dos 10, apenas um voltou para Jesus. Meus irmãos, isso é forte. Os 10 que foram curados, apenas um voltou para Jesus. E a Bíblia nos mostra que naquele dia Jesus fala com ele, hoje a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, mas só um recebeu salvação naquele dia. Ele não queria só um milagre, ele queria aquele que opera o milagre. Meus irmãos, vamos nos apegar nisso, ele é capaz de fazer. Mas além disso, ele é. A Bíblia diz, ele diz, eu sou, ele é, nós precisamos do ele é. O milagre vem, nós buscamos o milagre, mas acima de tudo precisamos do grande eu sou.
Assim como aquele leproso voltou, nós precisamos continuar voltando para Ele todos os dias. Quando você receber aquela cura, aquele milagre que você busca, quando seu ente querido receber o milagre que você está intercedendo por ele, continue voltando para Jesus. Não faça como o texto de Deuteronômio diz, que o seu coração se eleve e se esqueça das boas obras e da mão de Deus sobre a sua vida. Nos mínimos detalhes Ele tem operado todos os dias. Eu vou te falar uma coisa, nós vivemos milagre todos os dias. Talvez você não veja, mas nós vivemos milagres todos os dias. A cada instante nós vivemos um milagre. Estarmos aqui agora e não sermos consumidos é um milagre. Então creia nisso. Amém, meus irmãos? Para finalizar, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio 4:1. A palavra de Deus fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, e para que vivais. Só até aqui. Olha só, Deus estava dizendo para aquele povo através de Moisés: cumpra os mandamentos e os estatutos, para que vivais. No Antigo Testamento, obediência a Deus, para que vivais. Vamos lá, gente, para que vivais. Novo Testamento, casamento em bodas de Caná da Galileia. Aquela água transformada em sangue, em vinho, perdão. Aquela água transformada em vinho, que entrou no interior daquelas pessoas e que purificou eles por dentro. Representa o sangue de Jesus que nos traz vida no dia de hoje. Sabe, há um significado muito grande nisso aqui. Jesus, ele escolheu um casamento. E lembrando que o milagre não foi porque eles clamaram por um milagre, não, é porque a presença de Jesus já estava ali. Já estava lá a presença de Jesus. Não é que faltou o vinho e eles falaram: nossa Deus, corre lá, chama Jesus. Chama lá para ele fazer um milagre para nós aqui. E todos são assim. Vai viver na vida. Como diz aqui no Deuteronômio, guarda os mandamentos e estatutos. Mas a pessoa não guarda os mandamentos, não guarda os estatutos, não quer nem saber de igreja, de nada de Deus. E quando acaba o vinho, nossa, deixa eu ir lá. Deixa eu buscar um milagre. Não é não, Júnior? Quantas pessoas oram por mim lá? Vamos lá, gente. Vamos guardar os estatutos de Deus. Como diz em Deuteronômio, para que vivais. Antes do milagre, para que vivais. Porque Ele é vida. Nele está a verdadeira vida. Que nós possamos ser o autor da vida em nós, dentro de nós, na nossa casa, no nosso casamento. Que nós possamos convidá-lo. Não quando o vinho acabar, não quando a despensa ficar vazia, não quando os boletos se acumularem, não quando a enfermidade chegar, não. Mas todos os dias. E Ele estando lá, nós viveremos um milagre. Porque é Ele quem opera. Não é na nossa força, do nosso braço. Se aqueles homens e mulheres tivessem tirado a pedra do sepulcro, mas Jesus não tivesse ali fora, o defunto ia continuar lá. Se Jesus não estiver, a gente não vive milagre. A presença dEle, como eu disse, o tema dessa mensagem, a presença vale mais. Vale mais que o milagre, vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que a nossa casa, a sua casa, o seu carro, os seus bens, os seus status. Vale mais, inclusive, do que a cura de um câncer, do que a cura de uma enfermidade. Vale mais. A presença dEle vale mais. Que não seja apenas pelo que Ele pode fazer. Em outra época, Jesus nos chamou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Se Ele não fizer, meus irmãos, Ele continua sendo Deus. Eu não sei o que cada um dessa noite aqui passa, mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. E vamos lá,
Quem está disposto a continuar com ele se ele não fizer? Quem está disposto a continuar seguindo ele se ele não fizer? Ou você só vai continuar com ele se ele operar um milagre? Sabe, nós vamos gastar a nossa vida aqui nessa série de mensagens dos milagres de Jesus e vamos lá, é ótimo. É maravilhoso, salta aos nossos olhos, nos traz esperança. Mas se ele não fizer, quantos de nós vão gastar a nossa vida e continuar gastando a nossa vida aqui? A gente viu Deuteronômio. E em determinado momento, Moisés ele sobe no monte. E olha só, em determinado momento, Moisés fala com Deus: Senhor, me deixa entrar na terra prometida. E a palavra para Moisés é: basta. Basta. Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu, mas ele não entrou. E até a sua morte, Moisés continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer, o que Deus chamou ele para fazer. Então essa noite, guarde isso no seu coração e pense: se ele não fizer, você vai continuar aqui? Você está aqui pelo que ele é ou pelo que ele pode fazer? Que nós estejamos aqui pelo que ele é. Sabe por quê? Porque o maior milagre foi operado naquela cruz. O maior milagre foi operado naquela cruz. Quando ele verteu água e sangue, ele transformou água em vinho. Naquela cruz ele verteu água e sangue. Ele operou o maior milagre que poderíamos tocar e tanger, que é a salvação. Não por nós somos falhos, mas por quem ele é, pela graça. Amém? Então vamos continuar olhando para ele, clamando por milagres, crendo. E como eu disse, crendo de verdade, uma fé não fingida. Que ele vai fazer, ele vai operar. Vamos crer. Mas, meus irmãos, se ele não fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus. A canção diz: se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Ele é soberano. E esse Jesus nós estamos gastando a nossa vida por ele. Como nós cantamos, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés essa noite. Eu queria convidar você, essa noite, a clamar a Jesus. Se você tem alguma área na sua vida que você precisa de um milagre, que você precisa da intervenção dele, se há alguém aí na sua mente, no seu coração, que você sabe que precisa de um milagre, clame essa noite e peça para que ele opere. Se ele não fizer,